Tá bom? Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, um projeto de extensão da UFRN. Nesta temporada, a gente está se centrando na análise e debate sobre o desenvolvimento sustentável, que é um dos eixos temáticos do PRINT, esse programa institucional de internacionalização. Portanto, a gente está recebendo pessoas para falar sobre isso, para a gente conversar e entender um pouco melhor o que é isso. E hoje a gente recebe com muito prazer o professor, arquiteto Heitor de Andrade Silva. Bem-vindo, Heitor. Obrigado. O Heitor é arquiteto, mestre, doutor em arquitetura, e hoje nos fala sobre uma coisa que para nós, ou pelo menos para mim, é algo que tem muito interesse, que é essa ideia da sustentabilidade socioambiental na arquitetura e para a arquitetura, né? E considerações sobre a resiliência e a tecnologias sociais. Então, Heitor, já de cara, assim, o título é muito instigante e eu já passo a palavra para ver como começamos a pensar essas questões do ponto de vista mais conceitual, e depois tem algumas coisas que algumas experiências e projetos de extensão mais práticas que me parece que esclarecem um pouco essa parte conceitual. Bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder disseminar esse conhecimento. Acho que a universidade tem esse papel, né, antes de tudo. E esse tema, ele tem, eu acho que, participado das vidas de todos nós de uma forma muito forte, né? A discussão sobre a sustentabilidade hoje, ela está presente em quase tudo que a gente faz e pensa, né? Então, de certo modo, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também está associando o tripé da economia, da questão ambiental e da questão social. Mas muitas vezes, né, a economia se sobressai um pouco e o ambiental e o social nem sempre é privilegiado com a devida atenção, né? E aí a gente pensa, né, como é que a gente poderia dar ênfase a essa relação do ambiental e do social, né, associando isso com esse trabalho, né, que no caso é o da arquitetura, que busca intervir no espaço, melhorando esse espaço para as pessoas, né, para a vida das pessoas que usam o espaço. Como criar essa relação harmoniosa, né, entre a vida social e a vida ambiental. E aí a gente se aproxima desse conceito de resiliência, que é um conceito relativamente antigo, né, e que se manifesta de diferentes formas em diferentes áreas do conhecimento, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que é um conceito que surgiu da física e das engenharias e que se refere a uma capacidade de um material se retornar a um estado normal, né, depois de deformado. Né? Na ecologia e no urbanismo, né, a gente já vê esse conceito de resiliência aplicado muito mais no sentido de resgate de áreas que sofreram desastres, que sofreram algum dano ambiental, né? E na arquitetura, curiosamente, ela trabalha com perspectiva um pouco científica, né? No que ela tenta prever que vão mandar uma alteração que ia ser muito facilitado, né, se fosse devidamente planejado, né? Então, a resiliência na arquitetura ela acaba assumindo esse lugar, né? E aí você vai ter alguns autores estudando o tema, né, como Simone Villa, e ela chama atenção para alguns atributos, né, que envolve o conforto ambiental, a adequação ambiental, a flexibilidade, a acessibilidade, a resistência, o bem-estar e o engajamento, né? Então, são 7 atributos, né, que podem estar articulados e que isso aplicado tanto em projetos cotidianos como habitações de interesse social, né, que a gente usa a sigla RIS, como qualquer intervenção no ambiente construído, ele vai ter uma probabilidade aí de facilitar a vida das pessoas e melhorar essa interação socioambiental. Uhum. Então, do ponto de vista
digamos assim, dessas metas da ONU, né, que são colocadas nessa Agenda 2030, quando você fala nessa resiliência, de alguma forma é a antecipação de um cenário que pode vir a ocorrer e que, de algum modo, já está acontecendo, né? Essas mudanças climáticas, por exemplo, pensando no nosso estado, né, que é um estado marcado por um tipo de vegetação e também por uma seca muito forte. Como é que você se antecipa a isso, por exemplo? Que mecanismo você pode chegar a construir ou projetar, né, esses espaços que, de algum modo, podem mitigar ou talvez minimizar um pouco essas consequências dessa crise, né? Pois é, eu acho até que sobre esse tema, né, é bem interessante a gente pensar no papel da tecnologia nesse contexto, né? Como é que a tecnologia colabora com essa articulação e essa antecipação, né, e essa mitigação desses problemas que podem ocorrer, né? Então, hoje a gente pode trabalhar com materiais, com recursos, com soluções que poderiam colaborar para evitar esse tipo de situação e outros. No entanto, na prática, o que a gente percebe é uma disseminação de soluções que não colaboram, que demandam grande custo energético. Por exemplo, o que vem sendo feito que, desde a sua visão, não é adequado, por exemplo? Por exemplo, as fachadas envidraçadas dos edifícios que demandam um grande montante de energia, né, que vai de certo modo criar uma demanda, por sua vez, que vai colaborar com o aquecimento global, né? Se a gente pensar que muitas das nossas cidades não sobrevivem sem energia, sem um grande, né, montante de energia, né, a gente vai ver como é que os edifícios, a gente vai pensar como é que os edifícios estão sendo construídos, né, em que medida. E aí é curioso isso, porque quando a gente fala de sustentabilidade, em geral, lembra logo das etiquetas, né, dos recursos tecnológicos, científicos, avançados, industrializados, para mitigar o problema que é criado pelo próprio, né? Então, de certo modo, as tecnologias elas favorecem hoje que você construa um edifício gigante, mas é um edifício que vai demandar, que só sobrevive, né, com a energia gerada em algum lugar, né, que se não for adequadamente pensada, ela vai estar aí provocando um conflito, né, socioambiental. Mas, professor, então, parece que o que a gente mais vê são esse tipo de edifícios, né? Envidraçados ou com uma energia impressionante, a gente não sabe como é possível que as pessoas habitem lá, né? Então, parece que a arquitetura vive um momento, talvez, de crise, talvez, de ter que repensar o que significa construir, né? Levando em conta um pouco essa ideia agora mais de constatação da crise ambiental que a gente está vivendo, né? Então, não sei se o seu trabalho também você vê assim, esses autores que você traz junto, né? Eles estão pensando nessa crítica à arquitetura? Sim, existe. Quando a gente pensa na arquitetura, a gente percebe que existem diferentes formas de manifestação ou até mesmo de atuação. A arquitetura ela chega diferente na sociedade dependendo, né, do estrato social. Então, existe esse tipo de arquitetura exuberante, né, que, de certo modo, nos chama os olhos e inclusive, nos encanta, muitas vezes, mas também tem a arquitetura para a maioria da população, a esse tipo de mercado, esse tipo de serviço, de resultado, né? Então, justamente a arquitetura das periferias, a arquitetura das áreas rurais, né? Onde a arquitetura também chega nesse apoio das soluções. Então, de certo modo, eu concordo que existe aí uma crise no sentido de se avançar, como eu acho que em toda área acontece, né? Se avançar sem pensar no que aquilo vai dar, né?
avançar tecnologicamente, sem pensar naquilo que aquilo tem que tentar também. Porque em algum texto, se algum artigo, você menciona que é uma certa classificação. Então, com a ideia de um certo arquiteto que impõe o seu projeto, né, e tem outro que, de algum modo, meio que se coloca a serviço da comunidade, um pouco isso dessa ideia dessa habitação de interesse social, e que ele está mais aberto a tentar executar algo ou criar um projeto, né, não tanto para que fique a sua assinatura, né, Um grife. Como uma grife, e depois tudo bem, esse projeto aquele espanhol, Calatrava, me parece, o projeto lá do Museu da Manhã, mas, de algum modo, é um certo anonimato, né, agora mesmo, né, optar por um tipo de construção com esse apelo mais popular e social, não? Sim, quando a gente discute a arquitetura contemporânea, né, ou essa arquitetura pós-moderna, né, a gente percebe que a grande diferença é ter largado aquele ideal universal, né, de se buscar uma solução que resolveria a vida de todo mundo, que o ser humano ele parte originalmente de uma necessidade comum para a ideia da disseminação de soluções, né? Então, hoje você tem várias correntes acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, várias tendências contemporâneas acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao passo que a gente vai ter, sim, esse arquiteto que está preocupado, né, com a assinatura, né, e vai ter também o arquiteto que está fazendo, que está pensando soluções cotidianas, locais, né, que são muito mais que chegam, né, interagem mais com as pessoas. Tem até um autor que a gente usa muito nas nossas aulas, que é o Brian Lawson. Ele distingue três formas de atuação, né, do arquiteto. Ele fala do arquiteto daquela postura mais conservadora, corporativista, tecnicista, né, em que a última palavra vai ser do arquiteto profissional. Então, ele vai lá, formula a demanda e ele dá a resposta. Vai ter aquele arquiteto que se preocupa com que assume uma postura mais participativa, né, em que ele, teoricamente, interage, né, e ele conjuntamente com o usuário, ele vai encontrar uma solução. E vai ter o arquiteto ativista, que seria uma terceira postura, em que o arquiteto ele sai do seu papel de técnico, ele instrumentaliza o usuário para que ele possa, eventualmente, a solução possa vir, inclusive, dele, né? E o arquiteto ele acaba sendo um facilitador desse processo. Então, essas posturas elas estão acontecendo, né, ao mesmo tempo, e eu acho que isso é uma coisa positiva do nosso tempo, apesar de todos os problemas que a gente vive. Sim, não, claro, a gente olha a história da arquitetura e vê, né, que tem os famosos arquitetos, né, suas referências e marcos, essa coisa toda, né? Mas é que agora a minha pergunta é nesse sentido, né? Parece que a arquitetura se vê mais uma vez questionada no seu papel, né? Muitas vezes protagonista, mas talvez não se pode chegar a alcançar um protagonismo mais oculto, né? Ele está agindo de fato de uma maneira, porque essa perspectiva de um arquiteto que de algum modo transmite uma certa tecnologia, permite que essa comunidade possa aproveitar-se dessa tecnologia e construir o seu mundo, no fim é isso, né? E trazer equipamentos aí, manter-se. Eu acho que isso também tem um protagonismo ainda aqui velado, né? Mas muito interessante. E aí essa outra parte que você colocava dessa transmissão de tecnologia, porque um dos exemplos, um projeto de extensão que você desenvolve já há um tempinho, né? 1 ano e meio, por aí, né?
eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, né? Essa ideia, sobretudo do assentamento do MST, que está tão em voga hoje em dia, se falar do MST, né? Já estão aí há 30 anos, mas agora parece que estão na mira, né, sendo combatidos, eu não sei porquê também, mas você quer falar um pouco? Sim, acho que é uma ótima oportunidade. Esse projeto ele surgiu de um conjunto de iniciativas, né? Foi inicialmente um projeto de pesquisa formalizado, aprovado na FAPERN, né? E que tinha lá um recurso, tal. A gente engajou um dos nossos doutorandos do PPGAL, né? Do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, na ideia, e aí a gente conseguiu, por meio dele, articular, né, áreas das ciências exatas, né, da área mais tecnológica da arquitetura, com as ciências humanas, do qual eu faço parte também por meio da área de projetos. Né? Então, foi um casamento interessante e de certo modo, articulando-se com demandas, né, que partiam de comunidades rurais que, por sua vez, tinham no custo da energia um entrave, né, para a sua produção. Né? Quando a gente pensa que a ideia da tecnologia social, né, ela não seria unicamente repassar um conhecimento ou construir um conhecimento, mas ele tem outros propósitos, né, como, por exemplo, a formação política, como, por exemplo, a participação das pessoas na formulação do problema e na definição da solução, e que isso pode acontecer de forma muito mais ambientalmente adequada, considerando, né, que essas pessoas elas estão em contato com recursos naturais, né, que são muitas vezes disponíveis e desperdiçados. A gente viu na proposta uma maneira, né, de pensar junto com eles um caminho metodológico, né? Então, o projeto ele tem finalidade de construção de um projeto piloto que possa colaborar com a definição de uma metodologia que possa ser aperfeiçuada e readequada a outros contextos. E aí a gente, o projeto, ele prevê a utilização de madeiras do semiárido, né, de madeira que podem ser extraídas da caatinga e que possam servir de suporte para a instalação de placas fotovoltaicas, né, para a geração de energia solar. Né. É um recurso que envolve conhecimentos na área das energias renováveis e, por sua vez, né, desse recurso natural que poderia ser aplicado para a geração de oportunidades de trabalho e renda. Né? E aí eu gostaria de fazer esse destaque, né, quando a gente pensa também na tecnologia social, tem um autor que eu gosto muito, que ele trabalha com o conceito de tecnociência solidária, né? Que é um conceito que associa a ideia da tecnologia social com a economia solidária, entendendo que não vão ter, né, emprego, que não existe emprego, né, o capitalismo não consegue resolver esse problema, não dá emprego para todo mundo, e até ele traz um dado curioso que é de 210 milhões de habitantes que o Brasil tem, por exemplo, né, 160 milhões estão em idade de trabalho, mas apenas 30 milhões têm carteira assinada. Esses outros 130 não têm emprego e provavelmente nunca terão. E aí ele coloca a economia solidária como uma alternativa para a geração de trabalho, em lugar de se buscar emprego, mas se buscar trabalho e renda. Então, essas tecnologias sociais, elas são alternativa, né, para essas ocupações e para essa geração de renda. E inclusive, uma forma de engajamento político, né, de
vislumbrar outras formas de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que é uma experiência que tem conseguido articular aí diferentes áreas de conhecimento, diferentes debates. Porque um dos problemas da caatinga é justamente que a madeira é utilizada para virar carvão, né? Ou seja, essa devastação da caatinga é um pouco nesse sentido. Se as pessoas são levadas a isso pela vivência da seca, né? E, enfim, a dificuldade em plantar, a dificuldade em obter água, por exemplo, né? Que também vai demanda energia elétrica. Então, claro, você pegar a madeira e fazer dela um suporte para placas fotovoltaicas já é você fala, agrega valor à coisa, de fato. Né? Isso, e assim, se a gente entender, né, que essas pessoas que convivem nesses meios, elas já têm uma familiaridade com esse recurso, elas conhecem as madeiras que são adequadas, de certo modo o suporte ele não demanda madeiras de grande extensão, o que não é necessário para esse tipo de suporte, né? São madeiras resistentes, né, que muitas vezes também teriam uma vida útil muito grande, né? Enfim, então tem uma série de vantagens, né, que a gente encontra nessas possibilidades que muitas vezes são desperdiçadas, né? E sobretudo, né, quando a gente trabalha com essa construção coletiva, né, usando esses recursos naturais disponíveis, a gente percebe também que as pessoas elas passam a ser agentes no processo de gestão, né, dos equipamentos. Muitas vezes acontece nessas comunidades elas receberem alguma benfeitoria, mas elas não dominam a técnica. Então, quando precisa de qualquer reparo, elas demandam de uma assessoria que elas não dispõem, que elas não têm, muitas vezes, condição de arcar. Então, a ideia delas poderem ter um domínio sobre a tecnologia, né, é uma forma também de elas se tornarem mais independentes, autônomas, né, naquele cotidiano. Esse projeto, que é um projeto piloto, ele é desenvolvido João Câmara? João Câmara, no assentamento modelo 2, aproximadamente 80 famílias. Incluídas essas etapas e conseguir ali, né, criar esse movimento, seria realmente transmitir isso para outros assentamentos, outras comunidades. Sim, a gente, antes de tudo, né, assim, o projeto ele prevê na verdade, o financiamento que nós dispomos hoje é para o desenvolvimento da pesquisa, né, e da atividade de extensão. A gente tem conseguido articular diferentes setores, né, assim, agentes, instituições, curso de energia renováveis do IFRN, né, a gente já tem o SAR, que é uma organização não governamental que dá apoio a comunidades rurais, né, dentro da universidade, diferentes setores, e a gente está articulando com representantes políticos, com emendas parlamentares, para, eventualmente, executar esse projeto, né, e beneficiar essa comunidade. E a experiência, a ideia é que a experiência ela sirva, né, de um modelo, de uma referência, né, para outras situações similares, né? A gente percebe que o MST é um movimento extremamente organizado, né, no país todo, e tem uma grande capacidade de absorver esse tipo de solução, né? Provavelmente iria beneficiar muitas famílias, né, que trabalham com agricultura familiar. Tem algo que você menciona que também chamou muita atenção, é que essas fazendas, essas usinas eólicas, que ficam perto de comunidades e de assentamentos, elas estão ali e são mais ou menos como uma paisagem para esse povo todo que mora ali. Mas é só isso, porque eles não tiram energia, né? Essa energia não chega até eles. Né? Não chega. E também significa uma parte substancial no orçamento das pessoas, a energia elétrica. Porque eles precisam, postos, por exemplo, né, manter isso funcionando durante a época da seca, por exemplo. Né?
particularmente o assentamento modelo 2 de Câmara, ela tem uma visual para uma fazenda eólica, né? Tem lá aquelas hélices gigantes, né? Circulando e 24 horas, né? Aquela população não foi consultada, não se beneficia, não teve nenhum impacto na conta de energia das famílias, né? Enfim, uma coisa que eu acho interessante para a gente discutir isso é que a gente está substituindo, né, um tipo de energia, uma matriz energética, né, de energias fósseis para energias renováveis, mas as energias renováveis, se não forem pensadas ou se não forem devidamente planejadas, elas podem ser um problema tanto quanto são as... Vão só substituir as fósseis, né? Exatamente, é quase trocar 6 por meia dúzia. Então, o que eu acho que é fundamental nessa discussão é a gente pensar como é que essas fontes de energia estão sendo implantadas, né? Em que medida as pessoas estão podendo participar dos processos decisórios, em que medida elas estão sendo convidadas a opinar, em que medida essas intervenções estão trazendo algum benefício para elas, né? Porque sem benefício não existe engajamento, né? É muito difícil as pessoas se declararem a favor de um tipo de mudança se elas não vão se beneficiar de forma nenhuma. Pelo contrário, vão se prejudicar, né? É isso que muitas vezes ocorre. Eu fico pensando que, de fato, essa transformação tão urgente que se coloca hoje, ela, se é nesse sentido apenas, e vamos substituir a matriz dos fósseis, vamos dizer, pela energia renovável, olha, o capital fala muito alto, né? Então, também o investimento nessa linha das energias renováveis também demanda, né, o interesse do capital, e acho que tem muito disso. Mas a transformação tem que ser de outra ordem, muito mais radical, né? No começo da nossa fala, você falava sobre, justamente, tem um elemento aí que é o social nessa história do desenvolvimento sustentável, e que as fazendas eólicas não dão conta disso. Só o fato de você ter um assentamento que tem como paisagem uma usina eólica e a energia não chega até eles, já mostra um pouco que parece que a coisa... E o meu medo aí, nessas últimas conversas que a gente teve aqui no café, é que com quem a gente conversa, dificilmente você encontra neles uma mensagem de otimismo, como dizendo, olha, agora por aqui a gente vai conseguir alguma coisa. Mas no teu projeto eu consigo ver, por exemplo, algo nessa linha, né? Não sei se porque eu voltei a ficar otimista, eu estou variando semana por semana, eu vou mudando ideia, né? O que é? Como é que você vê? Você sempre falou um pouquinho agora sobre isso, mas parece que só mudar, agora vamos fazer energia vir do sol, ou do vento. Parece que só isso não muda, né? Não, se não tiver esse engajamento que você está apontando agora. Eu acredito que a gente está entrando, né, numa fase de ao mesmo tempo, viver, né, uma forma de pressão do capital diferente, né, mas, por outro lado, a demanda por uma reação social também de buscar caminhos alternativos. E aí eu volto a dizer, o problema não é hoje, né, a solução técnica. O problema é como essa técnica está chegando, como é que elas estão interagindo com a tecnologia, né? Como é que elas estão se beneficiando dela, né? Então, o modelo de implantação, ele faz toda a diferença. E eu acho que também a coisa, ela tem uma discussão aí que eu acho que até passa pelo campo da escala, né? Se a gente pensa um grande empreendimento em geral, né, ele vem com uma força econômica, né, que sai passando por cima de lei, né, os municípios ficam tudo empolgados, né, para receber aquele investimento, porque aquilo vai gerar imposto, vai gerar benefício. E por outro lado, né, a gente pensa, quando um equipamento desse, ou como um recurso desse,
chega na comunidade por outro caminho, por outra via, né, por meio de uma assessoria técnica, né, por meio de uma solução dentro de uma escala que as pessoas conseguem ver, conseguem interagir, elas já olham para aquilo de uma forma diferente, né? Eles percebem que aquilo ali pode, de fato, trazer uma vantagem, né? Porque a gente, às vezes, olha para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, às vezes, com um certo romantismo, no sentido de pensar que elas sempre vão... como é que a gente consegue sensibilizar uma pessoa dessa a se preocupar com o meio ambiente, com o aquecimento global, né? Como é que você pode falar sobre isso para uma família, né, que tem que lutar todo dia para comer, né? Então, é uma situação meio complexa, mas veja que quando você trabalha nessa escala, que é viável, que é palpável para ela já tem um olhar diferente, ela já consegue interagir com aquilo e perceber, poxa, eu posso ganhar e o planeta também, e vamos A impressão que justamente nisso. Essas comunidades se apropriam disso, podem vir apropriar-se disso. E não apenas ser mais um instrumento. A gente falar, por exemplo, da implantação dessas usinas eólicas que chegam nas cidades e no primeiro movimento, tudo é maravilha, todo mundo está empregado, mas no fim é um trabalho muito mais de fundação, de vão colocar aquelas torres enormes, né? E depois eles meio que já não tem mais trabalho. Né? A gente encontra muitas cidades aqui no litoral do Nordeste e para o interior também, né? Essas usinas se impõem dessa forma e depois as pessoas não têm emprego propriamente em função da... E o máximo é isso, né? Você quer a energia elétrica, chega até ele. Inclusive a mão de obra para operar nesse tipo de equipamento, nessa escala, muitas vezes é uma mão de obra altamente qualificada, ela não absorve a população local. Bom, e tem um segundo exemplo, né, de um outro projeto aqui já na Zona Norte, né? Na Zona Leste. Zona Leste. Sim, desculpa. Camarões? Brasília Teimosa. No bairro Santos Reis, né? Aquela região ali do Delta do Forte. Fala um pouquinho então sobre isso, porque isso vai estar redundando num edital importante para o equipamento. Exato. Essa experiência ela é resultado, né, de uma forma de atuação do Departamento de Arquitetura antiga, né, que tem interagido com a sociedade e colaborado nesse formato de trabalho, né, diferente daquele que, quando a gente fala sobre aquela arquitetura de grife fantástica, né, a gente também tem esse trabalho que trabalha junto às comunidades. Tem, de certo modo, até abrido uma porta, né, para que as comunidades também demandem da gente, né, esse tipo de apoio. E aí o caso existe uma organização do governamental, né, denominada Centro Sociopastoral, né, Nossa Senhora da Conceição, que atua em Mãe Luísa, no bairro Mãe Luísa, desde de 40 anos, completou agora 40 anos de atuação, e eles têm uma série de projetos, né, que tem, de certo modo, do qual o departamento tem apoiado, tem interagido, né, desde a década de 90, que o departamento apoia com ações de lei que, de certo modo, colabora com a garantia da permanência das pessoas, equipamentos comunitários. Existe, inclusive, um grande exemplo lá, que é o Arena do Morro, né, que é um projeto desenvolvido por um escritor muito famoso, Exalc Demeron, suíço, que trouxe, né, esse equipamento e, de certo modo, proporcionou uma transformação por uma via diferente dessa convencional que a gente normalmente pensa, né? Porque uma coisa... E aí eu gostaria de citar um outro ponto também importante antes de entrar nesse detalhe do projeto, desse segundo projeto, que é uma iniciativa popular que a gente denominou Rede Inclusão, né, que é uma iniciativa que vem propondo a viabilização de equipamentos sociais, né,
por meio de um processo metodológico, né? Então, essa iniciativa, foi ela que nos chegou, que nos provocou a pensar nessa iniciativa, no sentido e um princípio da rede de inclusão é justamente pensar que a transformação ela pode vir por outro caminho, no sentido diferente. Por exemplo, quando a gente pensa em apoiar comunidades em situação de vulnerabilidade, e a gente imagina um centro comunitário para uma comunidade como essa. Aí alguém pergunta, mas essa comunidade tem saneamento básico, tem iluminação pública, tem calçamento? Não. Então, como é que a gente pode pensar no centro comunitário ou no centro cultural, né, para uma comunidade que não tem nem saneamento? Mas se a gente pensar que o centro cultural ele vai promover a transformação das pessoas e ela, por sua vez, vão reivindicar os seus direitos, seu saneamento, né, a gente poderia pensar que talvez a gente não precise esperar o saneamento, a gente possa até pensar no equipamento cultural. E o projeto ele prevê a possibilidade disso entrar no orçamento público, né, de passar a ser encaminhado via orçamento público. Então, o exemplo da Arena do Morro é um exemplo concreto disso, de que não foi alcançado por esse caminho, mas com parcerias, claro, apenas por esse caminho, mas com parcerias, e viabilizou um equipamento que custou 5 milhões, 6 milhões, né, para a comunidade. Foi um equipamento financiado por uma fundação internacional, mas quando a gente pensa que cotidianamente a gente ouve as prefeituras anunciarem, né, vão ser destinados 25 milhões para a construção de um viaduto, vão ser destinados, ou para uma trincheira, né? Uhum. Ou vão ser destinados 250 milhões para um equipamento, ou para um túnel na Engenheiro Roberto Freire e tal. Não, eles adoram duplicar a avenida, né? Se puder, eles vão duplicando a avenida. E o recurso, ele é falado assim, de uma forma tão analisada, né? Como se isso fosse... Se a gente pensa que um equipamento como a Arena do Morro custa 6, a gente pensa quantos equipamentos desses poderiam ser construídos na cidade, né, com o mesmo valor. Então, com base nessa provocação, a gente formulou um projeto de extensão em que articulou disciplinas, alunos de graduação, de pós, diferentes... convidamos diferentes especialistas do processo de colaboração, que trabalhou numa perspectiva de construção coletiva, né, chamando também a comunidade, isso aí já em Brasília Teimosa, numa área de tancagem da Petrobras, que é uma área que está desocupada, que está contaminada, né, que não pode ser ocupada por outra finalidade, mas que pode ser descontaminada, que deve ser descontaminada, que poderia ser ocupada com esse tipo de finalidade. Né? E aí a gente conseguiu, né, desenvolver 4 propostas de equipamentos comunitários, né, com preocupações ambientais, um projeto urbano, né, que envolve habitação social, áreas livres, para toda essa área de tancagem. Essa proposta ela foi submetida, né, um concurso público, foi premiada, né, um concurso promovido pelo IAB Nacional e o Instituto Lula, e dessa experiência, né, a gente extraiu aí um fundamento, digamos assim, para consolidar a própria ideia de método, né, de atuação que o Centro Sócio tem trabalhado, e dessa experiência surgiu, né, um edital que está aberto, um edital para estudantes e profissionais de arquitetura, para a elaboração de um projeto de um equipamento comunitário, né, um centro esportivo, no bairro de Felipe Camarão. Né, esse edital está aberto até meados de julho, né, depois disso vai ter aí uma equipe de júri que vai definir a melhor proposta, né, e em paralelo a isso existe toda uma mobilização para
para tornar essa ideia viável, né? Então, se isso acontecer, vai ser a concretização, né, de um ideal que a gente vem pregando, né, de que as comunidades elas podem ter equipamentos sociais, de lazer, de cultura, de esporte, e isso ser um fator transformador de suas vidas. Muito bem. Heitor de Andrade, a gente chegou ao fim da nossa conversa, foi ótimo te ouvir e saber que tantos projetos importantes estão sendo desenvolvidos. Desejo êxito, né? Um bom trabalho a partir de agosto. Vai para Portugal. Portugal, Lisboa. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa para concluir, apenas agradecer a oportunidade de dialogar sobre esse tema, né? Então, para a vida de todo mundo, né? Que, por sua vez, permeia áreas diferentes, muitas vezes sobre o espectro de outras áreas, né? Eles acabam ganhando, enfim, ampliando o debate. Então, eu quero agradecer. Muito bem. Então, obrigado. E você que nos assiste, pode deixar seu comentário na seção de comentários, né, do nosso canal. E é isso aí. Até a próxima.